a busca do material que acontece? É só... Quer ver uma coisa curiosa? Quem entra para o satanismo hoje, ou antes, o que ele busca? Ele busca dinheiro, prestígio, status, né? Fama. É isso que ele quer. Ele quer vitrine, ele quer poder. O que as pessoas hoje vão buscar na igreja? Vai nas igrejas neopentecostais. Vão lá porque eles querem a prosperidade. Nós vamos ter a campanha da prosperidade, vai ficar rico, vai ser próspero, você vai ser curado, você vai ser famoso. É a mesma coisa. Ou seja, a Bíblia diz que em um determinado momento, isso já está no Novo Testamento, na Nova Aliança, que os demônios, ou satanistas, né, ou pessoas voltadas para o mal, iam entrar na igreja, iam espalhar dentro da igreja, que deveria ser um celeiro de amor, iam espalhar dentro da igreja doutrina de demônio e doutrina humana. E eu vejo muita doutrina de demônio e doutrina humana também. Quer dizer, aquilo não foi Deus que fez. Não é Deus que estabeleceu aquilo, né? Foi o homem que criou aquilo, né? Ou o demônio criou aquilo potencial. Então está levando as pessoas para o mesmo buraco. Quer dizer, o objetivo das pessoas, qual a diferença de um satanista e de um que se diz cristão que vai numa igreja em busca da prosperidade? É a mesma coisa, sabe? Você vê a crueldade, às vezes, que eu vejo dentro de igreja, maltratando, por exemplo, dizendo que vai para o inferno, um homossexual, por exemplo, ou alguém que tem tatuagem, ou que tem piercing, depreciam tanto. Se aquela pessoa não tem uma proteção emocional legal, aquela pessoa entra numa depressão e se mata. Né? Então, o diabo, às vezes, eu acho que ele está fazendo estágio. Em algumas igrejas ele faz estágio. Aprender como é que é uma maldade maior aí, porque essa aqui eu não conhecia. Abrir uma filial. Abrir uma filial. Então, então eu vejo isso. Né? Realmente, o que eles tinham de plano, na década de 80, década de 90, a igreja, se pegar o discurso que tinham nos altares na década de 80, 90, para os dias de hoje, mudou. É completamente antagônico. Antes falava, vamos buscar uma vida de santidade, vamos buscar o amor, vamos estudar a Bíblia, né? Vamos nos ajudar. Hoje não. Hoje é prosperidade, é unção disso, é unção daquilo, unção do leão. Teve uma palhaçada de uma unção de leão numa cidade, no Paraná, né? Que os pastores receberam unção do leão. Isso é que eles fizeram. Demarcaram... Inventaram, é doutrina humana isso aí, né? Aí eles receberam a unção do leão. E o que o leão faz? O leão, ele urina em pontos para marcar o seu território. Os pastores estavam urinando na cidade para marcar território. E isso aconteceu, é fato, não é brincadeira, né? Então a gente vê coisa... aí teve isso aí é recente, acho que foi ano passado. Teve uma unção aí que derramaram a pessoa, que era unção de missionários. Missionários iam descende. Né? E eu falei um vídeo sobre isso também. Aí o pessoal, no ato profético, que é um gesto que eles fazem, que eles estão profetizando que alguma coisa vai acontecer, eles tiraram o sapato, o tênis e arremessam para o altar. Joga o tênis lá e volta de meia para casa. E só para ele ter feito isso, ele chancelou que ele vai ser um missionário, que ele vai viajar pelo mundo pregar a palavra de Deus. Quer dizer, às vezes o cara não prega nem na sua casa. Teu casamento está destruído, teu irmão está lascado, teu vizinho está precisando, você não ajuda ninguém no seu redor e quer falar para o mundo. Quer dizer, então é coisa que leva nada a lugar algum. Então, hoje em dia, a igreja o satanismo não se preocupa mais com a igreja. A igreja está contaminada. Década de 80 e 90, infiltraram sim. Entraram nas igrejas, espalharam essas doutrinas. Hoje, já está envenenado. Os grandes ministérios estão todos envenenados, sem margem de erro. Tem raras e honrosas exceções, que são os pequenos ministérios, igrejas menores, que ainda buscam viver e ensinar a verdade. Aí sim, é o que a gente chama na Bíblia de remanescente fiel. Cara, é muito louco isso. Então, então deu resultado o que eles queriam fazer. Isso era uma estratégia que quando tu estava lá, tu viu sendo combinado. Sim, sendo combinado. Vamos se infiltrar nas igrejas para mudar o discurso, mas mudou. Mas também muda de uma forma bem sutil, né? Sutil. É gradual. É que nem você pegar um barco, você dizia 5 graus da rota. Você não percebe, 1 quilômetro, 2, você vai perceber depois, que já diziam muito. Então conseguiram isso. Mas, veja bem, a Bíblia já previa que isso ia acontecer. Jesus falou em Mateus, no capítulo 24, e já disse que no final dos tempos o amor ia se esfriar, né? Ia faltar fé. E as pessoas iam se trair mutuamente, ia entrar doutrina de demônio na igreja, doutrina humana, já está previsto. Isso ia acontecer mesmo. Nos últimos tempos, as pessoas iam correr atrás de fábulas, a Bíblia fala. Ou seja, quanto mais estapafúrdio for a história, teve uma pessoa, não vou nem definir gênero, né? Uma pessoa que disse que ela foi arrebatada no Monte Everest. Arrebatada, tipo assim, você saiu do teu corpo, teu espírito deu um rolê, foi lá para o Monte Everest e saiu na mão com uma entidade chamada Rainha dos Céus.
Saiu na mão, na pancada lá, na porrada, né? E a entidade fugiu, foi para um outro monte lá, Monte Fuji, e ela transladou, foi atrás. Quer dizer, vamos supor que essa piração toda essa viagem que ela fez, depois um chá de cogumelo, tal, chá de lírio, né? Ela, vamos supor que fosse real, vai? Quer dizer, qual foi o resultado? Não mudou nada. Não mudou nada. Fizeram autoprofético para o Brasil. Já tem escutado, quem está me ouvindo, já deve ter ouvido 1000 vezes. Todo ano faz um ato profético no Brasil do avivamento do Brasil. Avivamento é a igreja viver o que é Cristo. Sair dessa parte morta, morna, podre e viver de verdade. Vamos viver o amor, vamos se unir mais, vamos se ajudar mais, né? Vamos perdoar mais. A igreja que fala do perdão não perdoa, fala do amor não ama, né? Então fica uma coisa complicada. Aí é você viver realmente o cristianismo, é o avivamento. Só que aí, o que acontece? Todo ano tem, mais de 10 anos tem avivamento do fogo, esse ano vai, porque agora o Brasil é de Jesus, agora não mudou nada. As coisas só pioram, né? Então, Apocalipse diz que as coisas vão piorar, né? Você não pode mudar o que está escrito, vai piorar mesmo, vai piorar. E a igreja tem que estar preparada para isso, né? Para o que vai vir para frente. As coisas vão piorar muito mais. Então a igreja na Terra é uma defesa ao que vai acontecer, não importa o que a gente faça. E a gente usa aquilo ali para não sofrer tanto quando acontecer? Na verdade, você passa sim por aflições, passa por dificuldades. Então, às vezes, Deus não vai livrar você do deserto, mas Ele te ajuda na travessia do deserto. Então, a igreja ela vai arrebanhar mais pessoas para passarem por esse deserto juntos, né? Que a gente possa passar com mais serenidade. Vamos passar por dificuldades. O cristão não está isento de passar dificuldade. Eu passo, qualquer um passa, né? Colocar essa coisa triunfalista é utopia, né? Você vê lá, o pastor, não tem problema nenhum. Claro que tem, olha o bastidor dele, né? Então, tem as fraquezas. Por isso, na minha literatura, eu faço questão de mostrar meus feitos e as minhas falhas também, assim como a Bíblia mostra, os heróis da fé. Né, os feitos e as falhas deles. Não existe super-herói, né?